You give me life, bitch. Red and orange and yellow and green and blue and purple and pink and black and brown and white and violet and aqua and me and you and you and you and you. Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um episódio do Viver Ação. E dessa vez, um episódio sobre o orgulho LGBTQIA+. Sim, sabemos, estamos atrasados. Mas falar de orgulho e autoestima é assunto de todo dia, né? Hoje, temos como convidado o jornalista Alexandre Pucci, que conversou com o Guto sobre ativismo, orgulho, direitos e história. Por falar em história, vamos lembrar juntos porque o dia 28 de junho é hoje, considerado no mundo todo, o nosso dia. Esse dia marca a revolta de Stonewall. Na madrugada de 28 de junho de 1969, começou a revolta. O Departamento da Polícia de Nova York, seguindo a sua política de encerramento de bares gays, invadiu o Stonewall Inn, frequentado majoritariamente por pessoas LGBTQIA+, pobres e de classe trabalhadora. Porém, nessa noite, pela primeira vez, em vez de se deixarem prender sem razão, as pessoas no bar formaram uma multidão revoltada em torno dos policiais. Dentro do bar, pessoas queer, mulheres trans e lésbicas começaram a resistir a revistas corporais invasivas da polícia. Do lado de fora, uma mulher lésbica resistiu à polícia enquanto apreendiam, pedindo à multidão: façam algo. De acordo com algumas testemunhas e seu próprio relato, essa mulher era Stormé de Laverry, uma lésbica birracial e drag que era conhecida como guardiã das lésbicas. A multidão, na maioria clientes e transeuntes negros, latinos e brancos LGBTQIA+, começou então a lutar fisicamente contra a polícia, desencadeando a revolta que durou 6 dias. Os envolvidos nos distúrbios incluíam ativistas como Marsha P. Johnson, John O'Brien e Dave Van Ronk. No segmento, muitos dos participantes e outros ativistas LGBTQIA+, criaram a Frente de Libertação Gay, que revolucionou o movimento de emancipação. Neste dia, no ano seguinte, foram organizados protestos para comemorar o primeiro aniversário da revolta de Stonewall em Nova York, Los Angeles, São Francisco e outras cidades. Esta tornou-se a celebração anual do orgulho, que continua até hoje em todo o mundo, sendo uma das razões para que se celebre o mês do orgulho LGBTQIA+, em junho. Então é isso. Essa é a história. E você? O que faz para contribuir para a conquista de direitos de nossa comunidade? Responda lá nas nossas redes sociais. E vamos para o nosso papo. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viver Ação, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos. Oi, Alexandre, tudo bem com você? Oi, Guto, tudo bem? Um prazer estar aqui. Sou fã do podcast. Estou muito feliz em participar. Ah, que legal, que legal. Obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra para a gente também te receber. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o orgulho LGBTQIA+, e sobre as implicações disso na nossa vida, no dia a dia. Antes da gente começar, eu queria saber, Alexandre, se você poderia se apresentar, contar um pouco para o pessoal aí quem é você, o que você faz. Quem sou eu na fila do pão? Bom, Isso. Vamos lá. Eu me chamo Alexandre Pucci, eu sou jornalista. Atualmente eu sou colunista de política e diversidade no portal IG. Já passei pela Carta Capital, pela Folha de São Paulo, pelo Justificando, e aí acabei me especializando aí em um tema sobre diversidade e política, que falar sobre o movimento LGBT
também é falar sobre política. Então, eu comecei esse movimento na Carta Capital e agora me tornei colunista do IG sobre esse tema. E sou um homem gay, que estou aí militando em prol da nossa causa, da nossa existência, de toda a comunidade. Legal, legal. Muito bom saber que tem muita gente aí trabalhando para melhorar a qualidade de vida, né, das pessoas LGBTs. Vou começar com uma pergunta meio genérica. O que significa para você ter orgulho de ser, no seu caso, né, um homem gay? Olha, quando a gente fala em orgulho, a gente fala em você ter um orgulho de ser um LGBT, mesmo em uma comunidade que durante toda a sua história criminaliza ser um LGBT, sabe? Mesmo numa comunidade, a gente cresceu, acho que a maioria, se não todos da comunidade, compartilham de uma mesma história, né, inserido nessa sociedade, né? A gente cresce ouvindo que ser LGBT é ruim, é errado, né? A gente vê na igreja, a gente vê em casa, a gente vê na mídia que isso é errado, que isso é feio, que isso não é de Deus. E apesar de tudo isso, quando a gente se assume, quando a gente levanta a bandeira, a gente está mostrando para a sociedade que apesar de tudo isso, a gente tem orgulho de ser quem nós somos. Então, quando a gente fala de orgulho LGBT, a gente está falando de uma resistência dentro de uma sociedade que criminaliza o ser LGBT. E não só criminaliza matando, né? Afinal de contas, o Brasil é um dos países que mais mata, é o país que mais mata em números absolutos LGBTs do mundo. Então, não só criminaliza matando, mas criminaliza também no seu cotidiano, né? Quando coloca um papel de um gay numa novela, extremamente estereotipado, quando falta com representatividade na mídia, na cultura, na política. A gente vem mudando isso, Guto, a passos lentos, mas a gente vem mudando. Eu tenho muita esperança que essa nova geração vem diferente, e não vai passar pelo que nós passamos. Mas quando a gente pega em números, né, o Brasil continua tendo um aumento de mortes violentas com LGBTs. Então a gente tem muito que lutar ainda. Então ter orgulho é isso. Apesar de tudo isso, a gente levanta a bandeira e fala: eu sou uma pessoa LGBT e eu tenho orgulho de ser uma pessoa LGBT. Porque isso é um ato de resistência. Quando me perguntam isso, também falo, nossa, eu tenho orgulho só por estar vivo, né? Por estar aqui, apesar de tudo, apesar das porradas que eu levei por ser um homem gay, né? Claro que tem gente que leva muito mais porrada do que eu, mas enfim, também levei. Temos privilégios, né, dentro da causa, sem sombra de dúvidas, né? Sendo cisgênero, branco, classe média, ter acesso à educação, isso nos leva a outro patamar, assim, mas também não blinda a gente de sentir, né, o que é LGBTfobia, porque ela está presente em toda a sociedade. O Bolsonaro foi eleito não à toa, né? A principal pauta de campanha do Bolsonaro foi contra o kit gay, a favor da família tradicional entre homem e mulher, e conseguiu, né? Isso mostra que realmente o Brasil é um país muito conservador e que a gente, independente de tudo, a gente, mesmo estando nessas condições de privilégio, a gente também apanha, a gente também sofre a LGBTfobia do dia a dia, né? Sim, verdade. Do ser LGBT. Verdade. Então, a próxima pergunta eu resolvi fazer ela porque é uma coisa que eu escutei agora durante esse mês de julho inteiro, vindo de várias pessoas, inclusive de pessoas, digamos, do ativismo, assim, pessoas ligadas ao movimento de saúde, né, que eu sou ativista nessa área, fizeram essa crítica, e eu vou te perguntar o que você acha dela. Uma crítica muito comum, inclusive entre pessoas LGBTs, é que as paradas viraram um grande carnaval sem conteúdo político. Você concorda com essa crítica ou acha isso aí um pouco simplista? Olha, eu discordo quase que 100%, eu vou te falar assim. Por quê?
As paradas ao redor do mundo, elas surgiram de um movimento político nos Estados Unidos, né? A revolta de Stonewall foi o que deu origem ao mês do orgulho, ao dia do orgulho e também às paradas. Então, elas surgem, esse mês, essa data, eles surgem de um ato político, né? E ao longo de todos esses 23 anos que acontece a parada no Brasil, 23, 24, se não me engano, ela é um ato político. Se você pegar todas as conquistas do movimento LGBT, o casamento, a adoção, a criminalização, agora a questão da identidade trans, todas elas foram temas da parada antes de acontecer, né? Então, a parada, ela é um movimento político importantíssimo, maior manifestação que nós temos, e sempre com tema político, né? Agora, o fato das pessoas irem para lá para dançar, se divertir, se montar, isso anula o ato político? Claro que não, entende? É que é uma maneira diferente de protestar, mas é um protesto igual, né? Existe em São Paulo um movimento chamado Revolta da Lâmpada, que surgiu depois daquele ato homofóbico que teve na Paulista, que um cara quebrou uma lâmpada num casal gay. O lema desse movimento é fervo também a luta, e de fato é, né? Num país onde criminaliza o beijo, beijar é um ato político. Num país onde um homem dançar é criminalizado, né? Porque hoje não mais, como disse, as coisas estão mudando, mas na nossa época, lá nos anos 2000, nos anos 90, homem não podia dançar, senão era considerado viadinho, né? E ser viadinho ninguém queria ser. Então, numa sociedade que criminaliza o homem dançar, o homem ser afeminado, o homem, sabe, a mulher beijar outra mulher, travesti. No país que isso é criminalizado, a gente ir lá e mostrar isso para o mundo é um ato político, né? A gente tem que parar de achar que política está somente em Brasília e que um ato político é só quando envolve manifestações como a de 2013, por exemplo. Aquilo também é uma manifestação. Mas a parada LGBT de São Paulo e as outras do Brasil é um ato político. E a gente não pode diminuir o fato da gente dançar, dos drags desfilarem, das pessoas se beijarem, só porque... não podemos diminuir o ato político pelo fato das pessoas fazerem isso, porque fazer isso também é um ato político e de resistência num país que criminaliza a nossa existência. Então, eu discordo, eu vou na parada faz 15 anos, não pulei nenhuma, e vejo cada vez mais o público politizado. Que a organização sempre nasceu de um ato político, sempre trouxe temas políticos, o primeiro carro sempre teve políticos fazendo seus discursos, né? Mas a população nas ruas eu vejo cada vez mais politizada. Em 2019 eu escrevi uma reportagem para a Carta Capital falando exatamente isso, né? Porque foi a primeira manifestação com o Bolsonaro no poder, foi extremamente política, e esse ano não foi diferente. Esse ano você, ao longo da Avenida Paulista, ao longo da Consolação, você via muitos cartazes, muitas pessoas puxando gritos. Então, sempre foi um ato político e as pessoas que vão para a parada estão cada vez mais politizadas. Mas não podemos diminuir pelo simples fato das pessoas irem lá expor suas vivências, né? Que sempre foram criminalizadas. Legal. Só para deixar claro, pessoal, aqui para os ouvintes, eu também discordo, tá? Eu fiz a pergunta como provocação e, inclusive, eu acho que a alegria é um ato de resistência, né? Tendo em vista o contexto em que a maioria das pessoas LGBTs estão inseridas, né? Então, a alegria é um ato de resistência também. E eu acho que eu concordo com você, Alexandre, que a visibilidade é um ato tremendamente político, né? Eu percebo isso assim até no dia a dia mesmo também, não só na parada, mas por exemplo, dar a mão para o namorado é um ato político, né? Porque você vê assim que ainda, apesar de tudo, de todas as nossas conquistas, o Brasil ainda precisa
mudar ainda em certas coisas, né? Exatamente. E só para compor essa resposta, Guto, eu cresci ouvindo pessoas demonizando e criminalizando a parada porque tem as cenas de sexo, por exemplo. Eu estive, como eu te falei, eu estive 15 anos na parada. Eu nunca presenciei cenas de sexo na avenida. Nunca presenciei. Mas tem uma outra pessoa que faz isso. E aí acaba, né, alguém tira uma foto, faz uma reportagem e viraliza isso como se fosse toda a parada. A gente sabe que transar, né, numa avenida pública é um ato ilícito. Isso não pode acontecer, isso está errado, né? Não estou aqui fazendo julgamento de valores, mas isso está errado, não pode acontecer. Agora, a gente não pode pegar a atitude de uma ou duas pessoas e achar que 4 milhões de pessoas fazem a mesma coisa. Entende? Eu sempre respondo assim para uma pessoa: mas as pessoas transam na rua. Meu amor, você já foi para o Rodeio de Barretos? O Rodeio de Barretos tem um acampamento de solteiros onde as pessoas laçam as mulheres. É um horror. As pessoas laçam as mulheres e transam assim ao ar livre, sabe? Agora, eu nunca vi ninguém criminalizando o Rodeio de Barretos porque as pessoas transam. O Rodeio de Barretos é conhecido pela festa, pela economia da cidade, pelos shows, né? Agora, nunca pelo ato do sexo. Aí por que a parada pega uma atitude de poucas pessoas e classificam como um movimento inteiro, sabe? Mesmo o carnaval, né? O carnaval também sempre tem cenas de pessoas que fazem sexo na rua, enfim. É uma coisa que acontece e ninguém criminaliza o carnaval, né? Tanto quanto a parada. Exatamente. Aí, não, mas as pessoas desrespeitam. Não, você está enganado, assim, sabe? Você foi enganado, porque, claro, isso acontece, assim como isso acontece no carnaval, assim como isso acontece nas micaretas da Bahia, sabe? Essas micaretas que tem hétero, que eu já fui, já presenciei no sexo hétero, ninguém fala disso, ninguém criminaliza a festa, o evento, a manifestação por causa de um ou outro, né? Mas a parada é sempre... A coisa do sexo é sempre ligado ao gay, né? Os LGBTs como pervertidos, como os destruidores da família, e é uma mentira, né? A parada é um ato político, uma manifestação linda, onde as pessoas sim se beijam, né? Mas agora, que eu saiba, se beijar não é proibido, né? Transar sim, um ato ilícito. Agora, beijar não é proibido e é, como eu disse, um ato de resistência. Então, quando falam isso, fico muito irritado e sempre usa a comparação de Barretos, assim, sabe? Ninguém criminaliza o Rodeio de Barretos. Então, por que a parada é criminalizada? Por pura LGBTfobia internalizada, né? Sim, concordo. Concordo em 100% com você. Eu fiz como provocação, né? Porque é uma pergunta, é uma coisa que a gente escuta, e eu, como estou em vários movimentos, aí eu escuto várias críticas esquisitas, assim, vindas às vezes de pessoas progressistas, às vezes de gays mesmos. Uma outra pergunta que sempre aparece e que talvez te irrite também, quando a gente fala da luta por direitos das pessoas LGBTQIA+, vai ter sempre uma pessoinha que vai dizer: mas não somos todos iguais? Não somos todos seres humanos? Não sei se você escuta isso ainda. Eu escuto. E eu ainda vejo pessoas que se dizem progressistas falarem uma coisa que virou meio modinha agora, é falar: para que levantar esse identitarismo na hora de se falar de política? Né? Enfim, eu acho, assim, já adiantando aí, talvez uma resposta sua, mas eu acho que essa crítica aparece, somos todos iguais, aparece sempre na boca de pessoas privilegiadas, né, homens brancos, com formação, classe média, geralmente, e é muito fácil para essas pessoas falarem: somos todos iguais, né? Quando elas estão num patamar ali na hierarquia social um pouco mais elevado, né? Não sei se você concorda com isso. Eu concordo super, assim, porque a pessoa que fala isso, ela é tratada como igual, né?
E eu acho Exato. que a nossa luta é exatamente para a gente chegar nesse lugar. Eu digo para as pessoas assim, eu quero um dia muito que a minha sexualidade não seja mais pauta, que a minha sexualidade seja algo que eu faço na minha privacidade, sabe? Mas eu tenho que levantar a bandeira da minha sexualidade, né? E as pessoas transgênero, porque as pessoas não deixam isso, não consideram isso normal, não considera isso igual, né? Enquanto a minha sexualidade é criminalizada, eu tenho que trazer ela, eu tenho que pautar ela. Eu sonho um dia que, de fato, sejamos todos iguais, né? Eu sempre pergunto para as pessoas que me falam isso, me fala a última morte de um hétero que morreu porque era hétero. Tipo assim, você é hétero, pá, vou te matar. Quando foi que isso aconteceu? E qual a experiência, por exemplo, de héteros levando latada, paulada, como, por exemplo, já me aconteceu, exemplo pessoal, porque tá beijando outra pessoa na rua. Uma vez, mais de uma vez, né? Eu já fui agredido por estar beijando, nada demais, dando uns beijinhos assim. Expulso de bar, eu já fui. Enfim, já levei latada, já levei água na cabeça, enfim. Exato. E não é que você, Guto, passou por isso porque você torce pro Corinthians ou porque você brigou com alguém. Não, você foi atacado. Nós somos atacados pelo simples fato de existirmos. Não é que, né, quando eu falo, tá, tudo bem, tem morre um LGBT a cada 29 horas no Brasil por morte violenta. Aí sempre tem alguém que fala, não, mas morre muita gente no Brasil. Sim, morre muita gente no Brasil. O Brasil é um país violento. Mas não é que um LGBT sofreu um assalto. Não é que um LGBT bateu o carro e morreu. Não é que um LGBT, sabe? Não é. Essas pessoas, elas entram nas estatísticas de morte por carro, morte por assalto. Quando a gente fala em morte de LGBT, a gente está falando de pessoas que morreram por ser LGBT, por serem LGBT. É um crime de ódio contra a existência dessas pessoas. Não é porque ela brigou, porque ela bateu o carro, porque ela é quem ela é. Né? Então, como a gente pode falar somos todos iguais se os nossos continuam morrendo, se nós somos atacados constantemente, se nós temos um presidente da República que nos atacam constantemente? Como que a gente pode falar que somos todos iguais? Como a gente pode falar que somos todos iguais se as mulheres trans e travestis no Brasil, mais de 90% estão na prostituição por falta de oportunidade? Né? Você vê travestis e transexuais trabalhando na padaria, no mercado. Agora começou um movimento, né, de transemprego, tem a ONG Transemprego da Márcia Rocha, faz um trabalho incrível. A gente vê algumas empresas aí começando esse movimento, mas até 2, 3 anos atrás, a gente não via. Mas você acha que as pessoas não querem estudar, não querem trabalhar, querem ter uma vida digna? Então, como a gente pode falar que somos todos iguais enquanto nossa comunidade é criminalizada do jeito que é? É meu sonho que um dia seja todos iguais. É meu sonho que os nossos direitos sejam iguais. Né? Mas a gente não é. E enquanto a gente não for, a gente não vai cegar. A gente vai fazer militância, a gente vai infernizar, para que a gente chegue nesse lugar. Então, assim, todos temos que ser iguais. Sim, eu concordo 100% com você. Mas ainda estamos a um longo caminho para que isso aconteça. É muito distante esse lugar de somos todos iguais. Mas é meu sonho. Um dia poder... É importante também a gente lembrar até que não é só com LGBTs, né, que essa somos todos iguais não chegou, né? No Brasil tem algumas pessoas que são iguais, mais iguais do que as outras, né? Mas, por exemplo, Exatamente. Juventude negra, a juventude da periferia, tem Todos os tantos grupos minorizados, grupos, né? Os grupos tantos grupos. minorizados, eles estão nesse lugar de que eles não são considerados iguais, assim, né? As mulheres, os negros, os indígenas, as pessoas com deficiência e as pessoas pobres, né? Porque numa cidade capitalista como a nossa, a partir do momento que você tem um dinheiro, você tem acesso, você consegue, de uma certa forma, quebrar
esse preconceito. Eu sou muito mais respeitado como um jornalista do que se eu não tivesse essa profissão como um escudo, sabe? Eu sou muito mais respeitado por conseguir ter acesso a coisas que o dinheiro me proporciona, caso, tipo, se eu não tivesse, entende? Tipo assim, eu sou muito mais, Claro. consigo ter acesso e meio que conquistar esse respeito pela minha condição financeira. Não, Então, não é por os causa grupos, de que você é um cidadão, mas é porque você tem dinheiro ou tem uma profissão, etc. Tem uma classe, está numa exatamente. classe social, né? É porque a gente tem que incluir as pessoas pobres também nesses grupos minorizados, porque a gente precisa urgentemente discutir uma necessidade de distribuição de renda no Brasil, né, para que as pessoas tenham acesso. Enquanto todos os brasileiros, cidadãos, vão conseguirem um acesso à dignidade, à educação, moradia, a gente não tá falando, a gente não tem um país 100% democrático, né? Então, esses grupos minorizados incluem também as pessoas pobres no Brasil, que não têm acesso, que não têm oportunidade, que são jogadas à deriva aí, trabalham muito e não conseguem a mínima dignidade, né? Então, todos esses grupos aí estão juntos nesse lugar de que somos todos iguais, só que não, né? Somos todos Sim, iguais para quem tem todos os acessos garantidos. sim. Formalmente, né, a Constituição brasileira é muito bonita, mas, enfim, ela precisa ser realizada, né? A gente tem que lutar para que ela seja um fato e não uma ideia. Exatamente, porque a nossa Constituição ela é muito cidadã, né? Ela é Sim, muito, se ela fosse colocada em prática 100%, a gente teria um país muito melhor. Mas ela é muitas vezes esquecida, né? E entra governo, sai governo, e a gente não consegue aí de fato fazer com que a nossa Constituição, que é tão cidadã e tão completa, inclua a todos. Então essa é uma luta constante e diária de todos nós. concordo, concordo. O Viver Ação precisa de você. Temos atualmente uma epidemia de HIV concentrada na população negra, jovem e gay do Brasil. Essas populações são também as mais atingidas pelos casos e pelas mortes em decorrência da AIDS. Romper os tabus com relação às práticas sexuais é contribuir para a diminuição dos casos de agravos relacionados ao HIV e a outras ISTs. E, principalmente, contribuir para que tenhamos vidas afetivas e sexuais mais descomplicadas, saudáveis e felizes. Precisamos falar sobre sexualidade e despatologizar as práticas sexuais para desmitificar e desestigmatizar o HIV. É por isso que precisamos da ajuda de todos vocês para chegar a mais pessoas. Quanto mais gente ouvir o Viver Ação, maior será a capacidade de mudar essa realidade. Participe da campanha, ajude a impulsionar os episódios do Viver Ação Podcast. Contribua com a gente. Nossa chave Pix é viveraçãopodcast@gmail.com. Lembrando que Viver Ação é sem cedilha e sem o tio. Todo o dinheiro arrecadado será usado exclusivamente para o impulsionamento dos nossos episódios nos tocadores e redes sociais. Alexandre, vem cá, me diz o que você acha da cobertura que a mídia faz da causa LGBT? Assim, você acha que melhorou ou você acha que continua parecida? Olha, eu acho que tem muito que mudar ainda, mas eu acho que a gente já conseguiu uma mudança bem grande. A gente viu agora no mês do orgulho que todos os meios pautaram o tema. Mas a gente tem que entender que esse é um tema recorrente na sociedade, né? E não um tema para ser tratado apenas no mês do orgulho. Porque nós somos pessoas, nós existimos 365 dias por ano, e não só no mês do orgulho, né? Então, por exemplo, quando eu estava na Carta Capital, eu criei uma coluna de saúde LGBT, na qual eu chamei médicos LGBTs para escreverem para o público LGBT.
E um dos textos foi falando do Vinícius Lacerda, foi falando sobre a importância da chuca e como fazer a chuca, né, que é a lavagem intestinal, para quem não conhece. Esse texto enfrentou uma resistência interna e externa muito grande, porque muitas pessoas acharam um absurdo uma revista que fala sobre política, sobre saúde, sobre cotidiano, falar sobre chuca. Que isso tinha que ser falado em um meio específico sobre o tema. E quando a gente fala em chuca, a gente está, claro, todo mundo faz sexo anal, todo mundo faz lavagem, né? Mas a gente está direcionando isso para o público, né? Os homens gays que fazem sexo anal mais, com mais frequência, porque é aí o meio disponível, entre outros, é o meio disponível para ser realizado, né? Podemos assim dizer. Então, é um texto direcionado. Falar sobre saúde é essencial. É essencial falar sobre saúde. Então, por que uma revista, um site, pode falar sobre menstruação, pode falar sobre câncer de próstata, mas não pode falar sobre chuca? Por que esse tema ainda é tabu? E é isso que a gente precisa enfrentar, Guto. Eu acho que a gente está mudando, mas eu acho que a nossa pauta ela tem que ser falada, escrita, né? Acontecer uma cobertura dela 365 dias por ano. E a gente precisa ser incluídos nas editorias, na editoria de saúde, de política, de bem-estar, de cidadania, de tantas outras. Então, sim, acho que está melhorando, mas ainda tem um caminho a ser trilhado e, principalmente, né, que as redações tenham pessoas LGBTs para falar sobre isso. Porque já aconteceu diversas vezes de uma pauta LGBT, a turma inteira hétero da redação não achar que aquilo era importante. Só quem vive, só quem passa na pele sabe a importância disso. Sabe? Então a gente precisa de uma redação, de redações no Brasil, na imprensa no geral, plurais, com pessoas negras, indígenas, com deficiência, LGBTs, todos esses grupos minorizados que a gente falou. Que aí esses grupos vão saber dar a real importância para esses temas. Senão, novamente, né, a pessoa que é hétero, branca, cisgênero, rica, ela vai olhar e falar, gente, isso não tem importância. Para ela, de fato, não tem. Né? Ela tem acesso a tudo, ela lê sobre os temas que interessam a ela o tempo todo na mídia. Então, para que a gente vai falar sobre isso? Né? Só uma pessoa mesmo que vive aquilo na pele vai lá e falar, não, isso é super importante falar. Isso tem que ser falado, sabe? Então, a gente precisa democratizar, assim, né, de representatividades nas eleições e precisamos entender que a nossa pauta, ela tem que ser falada 365 dias por ano. Sabe que eu lembrei aqui, você contando desse texto aí da Xuca, lembrei que o episódio aqui do Viveração que mais tem audiência, que tem mais escuta, que teve mais escuta até hoje, é um episódio sobre saúde anal, que a gente fez com uma proctologista. E ele também, a gente enfrentou resistência, tanto não interna, né, porque a equipe do Viveração é super... mas a gente, o ano passado, por exemplo, a gente estava dentro de uma organização LGBT. E dentro dessa organização, a gente teve vários momentos ali de fricção, ali, que as pessoas questionavam por que a gente estava falando de determinados assuntos. Então, falar, por exemplo, da saúde anal incomodou dentro do movimento isso. A gente recebeu várias críticas, inclusive falando, qual a importância de falar disso e tal. E também uma criminalização, né, do nosso sexo. Porque é isso, assim, tipo, todo mundo faz sexo anal, mas falar de sexo anal é muito importante para os homens gays, né, e para as mulheres trans, enfim, quem pratica sexo anal na nossa comunidade, isso é muito mais forte. Então, falar sobre menstruação, corrimento, tá tudo bem, né? Agora, falar sobre chuca, não? Por quê? É uma criminalização do nosso sexo, assim, o nosso sexo ele é criminalizado, né? E muitas vezes até dentro do próprio movimento, assim, né? Sim, esse tabu, essa coisa
conservadora do sexo, né? Tipo, não pode falar sobre. Falar, isso é E saúde, isso é excesso. isso, exato. Um bom argumento é a gente lembrar as pessoas que, por exemplo, a vulnerabilidade das pessoas LGBTQIA+, é muito maior, né, na área da saúde, a não acessar o serviço de saúde, né? A gente tem o exemplo do HIV, que agora eu vou puxar para esse tema, e que também impacta de uma forma muito mais importante a nossa comunidade por uma série de fatores, né? Mas principalmente por causa da discriminação no serviço de saúde. Eu queria saber, eu queria até puxar esse assunto agora, se você vê se você percebe que há uma relação entre o aumento do movimento LGBT, né, que a gente chama hoje LGBTQIA+, no mundo e no Brasil, que se tem relação com a luta contra a AIDS, né? Se o advento da AIDS acabou forçando as pessoas a se posicionarem em termos de dizer, olha, a gente tem que fazer alguma coisa e a gente tem que se colocar enquanto, por exemplo, no nosso caso, né, homens gays, para falar com outros homens gays, tal, que têm o mesmo tipo de prática, para poder falar sobre prevenção e tal. E você acha que o surgimento da epidemia de AIDS, de HIV, né, acabou, não sei, acabou levando as pessoas a uma organização maior ou não? O que você acha? Sim, sim. O movimento de HIV/AIDS ele está diretamente ligado aí à história do movimento LGBT. Porque enquanto a gente estava se organizando, né, nos anos 80, surgiu um vírus que começou a matar, em sua maioria, as pessoas, né, as pessoas LGBTs, gays e travestis. E na época, era considerado a peste gay, o vírus gay, a doença gay, né? E aí, por muito tempo, as pessoas achavam que só gay que pegava, hétero não pega. Porque foi construído esse estereótipo de que é uma doença gay. Mas, na verdade, é um vírus que é transmitido através de relação sexual, em sua maioria, né? Em sua maioria, contato com sangue, né? Mas em sua maioria sexual, no qual o sexo anal é considerado o maior fator de risco, porque não há ali uma lubrificação natural. Né? Por isso que falar sobre chuca, usar lubrificante, né? PrEP, PEP, é tão importante. E é um tema político, porque se fala sobre saúde, né? Porque isso impacta na prevenção. Então, pelo fato de o sexo anal ser o maior fator de risco dentro do sexo, acabou que a nossa comunidade foi mais atingida na época, né? E o movimento LGBT, ele teve que incluir isso na sua pauta. Então, a gente não tem nem como falar do movimento LGBT sem falar da luta do HIV/AIDS, que foi um ponto aí muito marcante, muito triste para nossa comunidade, porque de fato, a gente perdeu muita gente, né? Hoje eu não sei te falar esse dado, né? Eu sei mas hoje, quantas pessoas morrem de AIDS no Brasil, mas que hoje é possível viver com HIV/AIDS de uma forma plena, assim, né? Se você tem acesso à medicação, se você tem acesso a consultas com infectologista, exames. Então, hoje é super possível você viver bem convivendo com o vírus, né? Mas naquela época não. Naquela época não, e a gente viu, a gente não, porque não era vivo ainda, mas as pessoas que estavam no movimento LGBT naquela época viram os seus morrerem, né? Indo embora. E houve uma resistência de ter esse papo, né? De ter essa discussão sobre o vírus muito grande, o que intensificou ainda mais naquela época o preconceito, né? A segregação
Tem aquela capa do Cazuza da Veja, né? Muito marcante, assim, que foi horrível. Várias manchetes falando sobre peste gay, o vírus gay, que os gays estavam tendo o pecado dos gays estavam sendo vingados ali, né? Uma coisa muito surreal, assim. E acabou que essas duas lutas seguiram juntas. Hoje, ainda assim, você vê muito mais esse debate dentro da comunidade LGBT. Muito mais. O que é um problema. Por que é um problema? Porque o HIV não atinge só gays, né? O HIV é um vírus que atinge a todos. Então, é muito bom que a nossa comunidade tenha evoluído nessa luta e nessa pauta, mas é muito triste que o país não intensifique campanhas de HIV direcionado a heterossexuais, né? A todos, assim, mas explicar para pessoas héteros. Eu conheço vários héteros que a única preocupação é gravidez. Ai, não usei camisinha, mas eu tomei a pílula no dia seguinte. Mas, meu amor, deixa eu te contar uma coisa. Existem várias infecções sexualmente transmissíveis que você deve se preocupar também. Mas isso não passa pela cabeça. Sim, A maioria dos verdade. héteros que eu conheço não sabe o que é PrEP, o que é PrEP, sabe? Então, sim, nosso movimento está ligado, que bom que isso aconteceu, mas ainda acho que falta um investimento público de uma campanha que atinja a todos, porque o vírus não escolhe sexualidade, né? Eu acho, assim, enquanto ativista do movimento de HIV, assim, eu acho que falta, na verdade, atualmente, falta campanhas no geral, inclusive para Claro. a nossa comunidade, até porque a nossa sexualidade é específica e precisa de uma atenção específica, né? Inclusive, esse projeto aqui nasceu pensando nisso, né? Pensando na especificidade da vida, da prevenção focada em um determinado público, né? Que atualmente é um dos públicos mais atingidos pelo HIV, né? Por novos diagnósticos, que são homens que fazem sexo com outros homens, incluídos aí homens gays e bissexuais. Então, aqui no Brasil, atualmente, 47,1% dos novos diagnósticos são homens gays ou bissexuais. Sabe o que eu acho, Guto? Eu acho que, assim, a gente tem que entender que, agora em ano de eleição, né? É super importante falar sobre isso. A gente precisa que a nossa pauta ela seja discutida, ela seja defendida, né? A gente precisa de representatividade de pessoas LGBTs dentro do parlamento, pelo mesmo motivo que eu falei sobre as redações, que só quem vive isso na pele sabe a importância de certos temas. Mas a gente precisa entender também que as pautas sobre saúde e distribuição de renda atingem a gente também. Então, para além de termos candidatos que defendam as nossas pautas, que sejam representativos, a gente precisa de uma política que discuta acesso à saúde pública, fortalecimento do SUS, distribuição de renda. Porque a PrEP, a PEP, camisinha, o combate não, né? Mas a prevenção ao HIV, o tratamento do HIV deve ser feito pelo SUS e atingir a todos. Tem regiões do Brasil que não tem PEP e PrEP, que as pessoas nem sabem o que é isso. Entende? Então, é isso, assim, a política do SUS, de saúde pública, ela atinge a todos. Então, esse ano de eleição, a gente tem que entender que isso cabe ao Estado. E a gente precisa eleger candidatos, seja para o executivo, seja para o legislativo, que defenda a saúde pública. Porque isso é essencial numa sociedade, isso é essencial para o movimento LGBT e para o movimento de HIV/AIDS. Sim, concordo em 100% com você. Inclusive, assim, eu ia justamente fazer uma provocação aqui para você e para o pessoal que está escutando, sobre isso, né? Sobre a questão do acesso à saúde pública, que, como eu falei aqui, a estatística dos diagnósticos de HIV entre homens gays e bissexuais é bastante grande, né? Tem uma pesquisa também que fala
que indica uma prevalência de HIV de 18,4% entre homens gays nas grandes cidades do Brasil. E a gente sabe que todo ano a gente tem cerca de 10 mil mortes, um pouco mais, um pouco menos, depende do ano, por AIDS no Brasil. Apesar de todo avanço aí na área biomédica, né? Que a PEP, a PrEP, o tratamento também. Hoje a gente sabe que quem faz o tratamento fica com a carga viral indetectável e o vírus passa a ser intransmissível, né? Por via sexual. Tem todo esse progresso, mas a gente ainda tem uma quantidade de pessoas morrendo, né? Bastante grande no Brasil. E ainda uma prevalência muito grande ainda entre homens gays, ao contrário do resto do mundo, né? Que no resto do mundo a maior parte da incidência é nas mulheres, né? E a gente sabe também que a estatística de mortes de AIDS tem a relação com a desigualdade social, que você acabou de falar, né? E aí a minha provocação seria, será que é uma provocação que eu faço dentro do movimento gay, o movimento LGBT, que às vezes sou mal compreendido. Será que a gente está tematizando suficientemente essa questão da saúde, essa questão do HIV no movimento? Porque às vezes o que eu vejo, não sei, o que eu vejo assim, por causa da vontade de dizer, não é uma questão só LGBT, acaba caindo quase numa, não vamos falar sobre isso, que isso é chato, isso não faz parte do orgulho, por exemplo. Né? Uma coisa que eu ouvi de uma ativista aqui de Curitiba, ela falou, e HIV não faz parte do orgulho, não vamos falar sobre isso, sabe? Eu vejo assim que as pessoas elas tentam tirar dentro do movimento essa pauta, né? Mas não tem o que fazer. Você acabou de citar esses dados. Enquanto esses dados existirem, a gente tem que pautar o HIV dentro da nossa comunidade, sabe? Agora, por exemplo, se a gente pensar nesse circuito, essa bolha, essa grande bolha, Rio, São Paulo e outras capitais, Belo Horizonte, Curitiba, eu acho que a pauta de HIV e AIDS ela está muito bem introduzida. Por exemplo, esse final de semana teve um festival aqui no Rio, uma feirinha LGBT ali na zona portuária, teve vários shows, exposições e tal, e dentro desse festival tinha um stand da prefeitura para falar sobre PrEP, PrEP e HIV. Na feirinha de São Paulo, da parada LGBT, também eu encontrei. Na parada, eu vi pessoas entregando panfletos de PrEP, PrEP. Há uma discussão, há um acesso muito grande, né? Aqui no Rio, eu moro a 2 quadras de um posto que eu posso chegar a qualquer momento e pegar PrEP ou PrEP. Entende? Em São Paulo, a mesma coisa, que eu morei 10 anos em São Paulo, agora eu tô no Rio, mas eu morei 10 anos em São Paulo, a mesma coisa. Então, eu acho que dentro do nosso movimento, nesta bolha das capitais, eu acho que existe essa discussão sobre o HIV/AIDS de uma forma séria e positiva. Agora, quando você fala de Brasil, a gente fala de um país de 214 milhões de pessoas. E dessas 214 milhões de pessoas, a maior parte delas está em situação de vulnerabilidade. Está voltando a ter fome. Está voltando a não ter saneamento básico, a não ter dinheiro para comprar um gás para cozinhar. Entende? A gente está numa situação tão grave que as pessoas já não conseguem mais discutir sobre HIV. Elas estão discutindo sobre ter comida, sabe? Como que você vai falar sobre PrEP e PrEP com uma pessoa que tem fome? Entende? Então, quando a gente fala de movimento LGBT, a gente fala de um movimento nacional. Então, eu acho que a gente precisa inserir mais esse tema em territórios onde esse tema não é abordado, onde esse tema ainda é um tabu muito grande. Eu acabei de voltar de uma viagem do norte, eu fui na Amazonas gravar um documentário. Eu percebi, foi uma imersão maravilhosa em um território que não se fala sobre LGBT, não se fala sobre HIV, sobre PrEP, PrEP, sobre testagem, sabe? E não chega. O SUS está presente, mas de uma forma sucateada.
Entende? A gente teve um projeto de lei aprovada que limitou o aumento de gasto de investimento em saúde pública no Brasil, a PEC do teto dos gastos. A gente precisa revogar isso urgentemente, porque a gente está num país gigante, com uma saúde pública sucateada. Como que a gente vai ficar 20 anos com o mesmo orçamento? Entende? Desculpa, eu me perdi um pouco, assim, eu fui além, mas para te falar, eu acho que sim, o movimento ele pauta, mas eu acho que isso deve ser intensificado dentro do próprio movimento e, ao mesmo tempo, o movimento tem que lutar por uma saúde pública forte, porque por mais que o movimento fale, paute, ele não consegue fazer o que o SUS faz e nem pode fazer o que o SUS faz. Então, essa luta tem que ser nossa também, para que o SUS seja valorizado e o acesso à informação, o acesso à medicação, o acesso à saúde de qualidade de toda a população do Brasil, ele seja prioridade da nossa política. Não sei se ficou claro. Ficou, não, Foi um ficou, pouco além, nossa, mas nossa, ficou excelente. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. A gente, por exemplo, a gente tem, eu conheço pessoas aqui na região de Curitiba que exemplos assim disso que você está falando, não precisa nem ir para o interior, assim, de pessoas que não conheciam as tecnologias. Eu acolhi pessoas, né, em 2019, antes da pandemia, quando eu coordenava um grupo de pessoas vivendo com HIV, e eu acolhi pessoas que não sabiam. Por exemplo, um menino me disse, para minha surpresa, que ele achava que camisinha era só para não engravidar, que ele aprendeu na escola isso. Olha só, tipo, isso na região metropolitana de Curitiba, não é nem assim lá muito no longe. interior, né? E PEP, PrEP, nossa, toda hora eu encontro LGBTs mesmo. Claro que héteros a quantidade é maior, assim, tem mais gente que não sabe o que é. Mas PEP, PrEP tem um monte que não sabe o que é. E a coisa da desigualdade social, quando eu coordenava esse grupo, também a gente viu, assim, o principal objetivo do grupo era a adesão, né? Estimular a adesão à medicação antirretroviral. E a gente tinha pessoas que chegavam até o grupo que não aderiam à medicação porque não tinham comida. E aí, como que a pessoa toma a medicação se ela não tem comida, né? É Fica isso, difícil. exatamente. E aí, Como você vai falar sobre tratamento com pessoas que estão passando fome, entendeu? era uma situação bem complicada, assim. A gente tinha que aconteceu algumas vezes da gente fazer vaquinha entre as pessoas do grupo para comprar cesta básica e tal. E claro que depois encaminhava para o serviço social e tal, né? A gente tentava dar o auxílio de orientação, enfim. Mas a desigualdade social realmente é um entrave, assim, para que, por exemplo, a epidemia de HIV seja superada, né, no Brasil. Exatamente. Eu queria saber de você o que você acha sobre a gente está num momento aí de pré-eleição, né, quase começando a campanha e tal, já meio começada, assim, né, não formalmente, mas a campanha está na rua já. E a gente tem atualmente um Congresso super conservador, né, um dos mais conservadores desde a ditadura militar. Eu queria saber, assim, o que você acha disso e sobre... E queria saber, assim, sobre qual a importância das pessoas LGBTs começarem a pensar em política, né? Não só em termos partidários, assim, mas no sentido mais amplo. Eu acho uma tragédia. Porque quando a gente fala em conservadorismo, é uma política que quer conservar como está, né? Não quer mudar. Eu acho que essa política que nós temos atualmente com o governo Bolsonaro e com esse Congresso não é nem conservadora, é reacionária. Eles não querem só conservar, né? Eles querem retroceder tudo o que foi o período da ditadura militar, que foi um desastre em todos os aspectos, econômico, social, ambiental,
todos os aspectos da ditadura militar foi um desastre. E eles querem voltar para essa época no qual tudo era comandado por uma elite branca, masculina, né, que destruíam tudo e não tinham uma fiscalização. Então é um desastre muito grande para nossa pauta, principalmente, porque a ditadura ela foi uma política extremamente conservadora, que perseguia LGBTs, né? O Renan Quinalha, o professor da Unifesp, pesquisador, ele tem um trabalho maravilhoso contando sobre a perseguição de LGBTs na ditadura militar. Então, a gente tem que entender que essas pessoas elas foram perseguidas, torturadas. A gente tinha a Operação Tarântula em São Paulo, que perseguia, torturava travestis que estavam nas ruas. Então, havia um projeto aí de limpeza moral na sociedade que esse Congresso quer voltar, sabe? E a gente tem que entender que os nossos direitos, até o momento no Brasil, foram garantidos por decisão judicial do STF. A qualquer momento, um projeto de lei pode derrubar tudo. Essa é a fragilidade dos nossos direitos serem garantidos por decisão judicial e não por projetos de lei. Porque quando há um projeto de lei, ele é definitivo, né? Então, há um desastre social, há um desastre político, há um desastre econômico nesse Congresso, neste governo. E as pessoas LGBTs principalmente, elas têm que entender a necessidade de união neste momento para barrar isso. Porque esse projeto de destruição dessas pessoas nos inclui e inclui nossas pautas, sabe? A aniquilação do nosso povo. Então, a gente está no momento, acho que a eleição mais importante desde a redemocratização para a gente se unir e eleger não só um presidente que seja um aliado à nossa causa, mas também um Congresso que sirva de base para esse presidente sobre as nossas pautas, mas também sobre pautas daquilo que eu falei, né? Sobre pautas que atingem a nossa população diretamente, como fome, como saúde, educação, sabe? Então, a gente precisa politizar a nossa manifestação, o nosso movimento. A gente precisa estar na política, a gente precisa estar pautado na política. Porque se a gente não fizer isso, o outro lado está fazendo e muito bem. Os conservadores e reacionários, eles estão se unindo, eles estão se juntando, se pautando, conseguindo apoio, sabe? Se a gente não se unir para derrotar esse projeto, a gente vai ser um trator que vai passar por cima da gente, sabe? E começa do mais fraco para o mais forte, né? Então são as mulheres pretas, travestis, pobres, que estão na situação de vulnerabilidade, essas vão sendo já são massacrados, né? Toda essa população já é massacrada. E vai sendo massacrada, mas uma hora essa água vai bater na nossa bunda também, sabe? Então, se você é LGBT e está ouvindo esse podcast maravilhoso, saiba que se você não se unir em prol do nosso movimento, uma hora essa água vai bater na sua bunda. E você também vai sofrer. Porque a política atinge a todos. Começa dos mais fracos até chegar nos mais fortes. Então, uma hora vai chegar em você. Então, saia dessa zona de conforto, se informe, se una, seu voto é super importante. E, para além do voto, um voto consciente. Em pessoas que sejam representativas, mas que tenham um projeto de país, de democratização da saúde, da educação, do dinheiro. É isso que eu ia perguntar até agora. Eu ia te fazer essa provocação. Você acha que basta ser LGBT? Por exemplo, se a gente for pensar vou escolher um candidato. Basta ser LGBT o candidato? Porque, na minha opinião, além de ser... o ideal é que seja uma pessoa LGBT ou aliado, caso não tenha ninguém ali que seja LGBT, mas aliado. Mas basta, ou a gente tem que pensar no projeto, olhar para os grupos políticos que essa pessoa faz parte. Olha, é um tema polêmico, é um tema que já vem discussões, inimigos. Não basta ser LGBT.
Eu vou citar um exemplo bem claro. Eduardo Leite, o nosso governador do Rio Grande do Sul. Falo nosso porque é o único governador assumidamente LGBT, que é assumidamente gay, que é do Brasil, né? Tem a Fátima Bezerra, eu não sei se ela... Eu nunca vi uma manifestação dela se assumindo. Há pessoas que sempre citam ela, então eu não vou citá-la porque eu nunca vi uma manifestação dela se assumindo. Eu acho que nós não temos que tirar ninguém do armário, né? O armário, a porta se quebra quando a pessoa quer. Então, como eu nunca vi, pode ter tido, mas eu nunca ouvi uma manifestação dela se assumindo LGBT, eu vou tratar aqui o Eduardo Leite como o único governador LGBT do Brasil, que agora não é mais governador, é candidato ao governo. Ele saiu para tentar aí uma briga interna no PSDB para ser candidato a presidente, não conseguiu e voltou para ser candidato novamente ao governo do Rio Grande do Sul. O Eduardo, ele se assumiu recentemente, mas antes dele se assumir, ele foi um aliado de Bolsonaro. Ele apoiou Bolsonaro nas eleições de 2018, apoiou muitas vezes o governo em várias pautas e não teve um protagonismo sobre as nossas pautas dentro do seu governo, né, nesses 4 anos que ele esteve à frente. Então eu pergunto, o que adiantou um homem gay ser governador? O que adiantou o Fernando Holliday ser um vereador gay, negro, periférico na cidade de São Paulo? O que adiantou o Douglas... Agora esqueci o nome dele. Douglas... que ele é um deputado estadual em São Paulo, bolsonarista. O que adiantou ele estar lá? Sabe, não adiantou nada. Assim, claro, a importância de termos uma pessoa na política é de virar referência. Né? Tipo, eu quero ser político. Tem o Eduardo, tem o Douglas, tem o Holliday. São pessoas LGBTs que conseguiram chegar na política. Mas para nossa pauta, o que isso resolve? Nada. A gente precisa de pessoas LGBT sim, mas que estejam comprometidas com a pauta e pessoas que sejam de fato política. Porque também não adianta nada, Guto, a gente colocar um LGBT que esteja comprometido com a pauta, mas que não sabe fazer política. Ele vai lá fazer um discurso maravilhoso, ele vai ocupar aquele espaço, ele vai ser uma voz de resistência dentro de parlamentos que são super conservadores, mas ele não vai conseguir aprovar pauta nenhuma. E o que muda a realidade da nossa população? Projetos de lei, Estado, sabe? Então, essa eleição é uma eleição super importante e a minha dica é: vote em pessoas LGBTs, mas que são comprometidas com a causa LGBT de fato e que saibam fazer política, que saibam dialogar com outros partidos, com outros políticos, que apresentem projetos e que de fato aprovem esse projeto. Porque a gente precisa de políticos na política. A gente não precisa de personagens, entende? Então, a gente precisa de LGBTs comprometidos com a pauta e que façam política, que façam as propostas saírem do papel. Eu acho que é isso que a gente precisa para o Brasil e para o nosso movimento. Eu tenho uma posição bastante parecida com a sua, assim. Eu tento me definir o meu voto pensando se a pessoa é aliada da causa, mas também se ela não apoia políticas que são prejudiciais à nossa vida, né? Então, um exemplo, pessoas que apoiam, por exemplo, o sucateamento do SUS. Pode ser LGBT, mas eu não vou votar nessas pessoas, porque o SUS é hoje um instrumento importantíssimo para quem é LGBT no Brasil, né? Para combater a desigualdade, enfim. E aí não adianta, por exemplo, ser uma pessoa LGBT e apoiar uma política de... não quero usar o adjetivo neoliberal, mas uma política de desmonte mesmo do Estado, né? Então a gente tem... Exatamente. Eu tento sempre, quando me perguntam, me fazem essa pergunta, eu falo
A gente tem que pensar se a pessoa é um aliado realmente, mas e se ela levanta a nossa bandeira, mas também pensar nessas questões, né, que são questões que nos atingem. Então, se ela defende políticas sociais, se ela defende um Brasil mais desigual, ou se ela defende um Brasil mais igualitário, né, e menos cheio de Exatamente. desigualdade. Exatamente. Eu lembrei o nome do deputado Douglas Garcia, deputado estadual de São Paulo, que é super bolsonarista, conservador, enfim, ele se assumiu aí num contexto que ele foi ameaçado e aí ele teve que se assumir, mas zero, super atuante contra, inclusive, a pauta LGBT. E eu acho que é isso exatamente o que você falou. A gente precisa de uma política, entender que o Estado ele é essencial, principalmente para grupos minorizados como o nosso, sabe? Eu acho que isso pode valer até para o movimento. A gente precisa do movimento LGBT que pense na desigualdade, né? Não pense só no próprio umbigo. Não fique com um discurso autorreferente, pensando só em bandeiras da classe média. Exatamente. Nossa, eu concordo 100%, assim. Eu vejo muitas pessoas votando em LGBTs de direita, por exemplo, ou liberais, que são comprometidos de fato com a causa, né? Vamos aprovar o casamento, vamos criminalizar a LGBTfobia, mas é comprometido com a distribuição de renda. O que adianta? O que adianta uma pessoa trans poder casar se ela não tem dinheiro para comer, se ela não tem trabalho, né, se ela não tem saúde? O que adianta? A gente está falando a LGBTfobia intensifica a coisa, né? Então a gente tá falando de vulnerabilidade de todas as pessoas pobres no Brasil, que quando é LGBT intensifica ainda mais esse processo de vulnerabilidade. Então, Sim. Meu amor, se o seu candidato tem apenas essa pauta, mas ele não é aliado de uma política de distribuição de renda, de uma política de acesso à saúde pública, sabe, de um Estado forte, atuante para todos, isso é um processo de marketing, é uma política de marketing, no qual ele está lá levantando a bandeira do arco-íris, mas para mudar a realidade de fato que a gente precisa, ele não é aliado. Então, eu não consigo entender e não caio nessa ladainha de político que fala, eu super adoro os LGBTs, mas vota a favor da PEC, do teto de gasto, sabe? Que para mim está diretamente ligado. Exato. E sabe que esse é um problema que não é um problema só brasileiro, né? Eu tô lendo um livro agora, tô no meio ainda, chamado Ética Bicha, não sei se você já ouviu falar. Não, mas que é ótima referência. É do Paco Vidarte, que é um ativista, professor de filosofia e ativista espanhol. E pelo que eu li do livro já, assim, eu estou na metade, na Espanha havia o mesmo problema, assim, um movimento muito centrado em causas, só causas autorreferentes, o casamento, por exemplo, não que o casamento não é importante, mas não é a única causa, né? Então, uma das coisas que ele traz muito é essa questão da desigualdade social e que o movimento LGBT às vezes esquece, né? Enfim. Pois é, e aí é isso mesmo que você falou, porque quem consegue visibilidade são pessoas heteronormativas, brancas, masculinas, né? E essas pessoas conseguem visibilidade e lutam em causa própria, porque elas já têm acesso por serem brancas, por serem heteronormativas e por serem cisgêneras, e classe média em sua maioria. Então, elas já têm acesso a tudo. O acesso que falta, e eu me incluo nisso, tá? Nesses acessos, mas não me incluo dessas pessoas que se limitam a isso. Mas como já tem acesso a tudo, o que falta? Eu poder casar, eu poder adotar, eu poder dar de mudada com o meu namorado, eu poder chamar a polícia e prender quem me bater. Isso é super importante também. Mas, assim, e se a gente fazer um recorte e falar das travestis pretas? Ele dá, inclusive, não consegue nem comer. Exato. Ele dá o exemplo que você deu, inclusive, no livro. Ele fala, como eu vou falar para uma travesti imigrante na Espanha do casamento, que ela pode casar, se ela não tem comida, se ela tem que se prostituir, se 90% das travestis se prostituem. Exatamente. Porque ela não consegue emprego. Então, o direito do casamento, é ótimo, mas, né, enfim. Tem que ser defendido, mas a gente não pode esquecer do resto, né? Porque Sim. senão fica só isso e o resto, foda-se. Vamos
vamos cortar direito, vamos valorizar as pessoas ricas, que é isso que faz a política liberal, né? Que é destruir cada vez mais o Estado para que as pessoas paguem menos impostos e para que as pessoas lucrem mais. Então, se eu não consigo entender, olha, um beijo para os meus amigos liberais, eu amo vocês, quem está nos ouvindo, mas eu não consigo entender as pessoas que apoiam um projeto liberal e LGBT, sabe? Porque se você sair um pouco da sua bolha, você vai entender que o Estado é essencial para a nossa pauta, para a nossa comunidade, para garantir direitos, para garantir acesso às pessoas trans, o tratamento hormonal, de cirurgia, segurança, educação, sabe? É essencial o Estado forte para que a gente tenha uma educação de qualidade que ensine as pessoas a respeitar a gente só vai ter uma mudança desse cenário trágico que a gente comentou durante todo o podcast se a gente tiver um investimento em educação, sabe? Só a educação resolve esse problema. E isso uma educação de qualidade se tem com um Estado forte. Então, eu amo os meus amigos liberais, mas eu não consigo entender, realmente, como pode alguém que é LGBT, que passa por tudo que passa, que tem acesso a informações da nossa própria comunidade, votar em pessoas que ainda defendem um sucateamento do Estado em prol de pessoas que já têm acesso a tudo isso. Também não entendo. E o Paco Vidarte faz uma pergunta bem provocadora, bem no começo do livro ele pergunta, você que está me lendo aí, ele usa, acho que a palavra bicha mesmo, você bicha, quando foi a última vez que você pensou nos interesses que não fossem apenas do seu lindo e maravilhoso cu? Nossa, eu amei, assim. Acho que vou tatuar isso. Ele é bem irônico, você vai gostar. Mas então. Super necessário, né? Super necessário. Muitas vezes a gente se perde um pouco, a nossa própria comunidade, a gente se perde um pouco nisso, assim, sabe? A gente se perde um pouco nessa coisa, exatamente que ele falou, no cu, né? No prazer, no sexo, na coisa do corpo. A gente tem que lembrar que a gente é um movimento social, né? A gente está lutando por acesso, não só pelo direito de poder transar com meu parceiro, mas também pelo direito ao acesso à saúde, educação, saneamento básico, felicidade no geral, né? De todos os LGBTs. Enquanto todos não tiverem acesso, a gente não pode sossegar um minuto, e isso tem que ser pauta do nosso movimento. Sim, concordo em 100%. E felicidade, eu falo muito, desculpa, mas felicidade eu coloco nesse rol de políticas públicas porque eu acho que é uma coisa meio poética, né? Meio sonhadora, e felicidade. Não é? Se a pessoa tem saúde, educação, dinheiro para ter uma casa, se ela tem dinheiro para viajar, né? Porque viagem é super importante, assim, faz bem para a saúde mental. Se ela tem dinheiro para fazer um churrasco, espero que vegano, porque eu sou vegano, um churrasco de final de semana, ela vai ser uma pessoa feliz e a política ela tem que garantir essas coisas básicas para que as pessoas sejam felizes, assim, sabe? A felicidade ela deve ser uma política pública, assim, pensada. Tipo, a gente vai dar todas as condições para essa pessoa conseguir ser uma pessoa feliz. Parece poético, mas é possível. Eu não acho que seja uma coisa utópica, eu acho que dá para fazer. É só a gente querer. Todo mundo querer. Exatamente. Alexandre, eu adorei a conversa, foi maravilhoso. A gente já estourou o tempo, já passamos de 1 hora. Que pena. Foi uma pessoa uma conversa assim que eu concordei com quase tudo que você falou. 99,99%. Que bom. E... Sem climão entre os brothers. E eu queria te agradecer, tá? De novo, por aceitar o convite, meio em cima da hora aí, mas muito obrigado. E queria abrir o microfone para você, se você quer deixar algum recado para o pessoal, quer passar, sei lá, redes sociais ou coluna onde você está escrevendo. Falar o que você quiser. Ótimo. Guto, eu que agradeço a você, todo o pessoal do Viveração. É um trabalho muito importante, incrível que vocês fazem. Obrigado pelo espaço, obrigado a todos que estão ouvindo. Você me segue nas redes sociais, @AlexandrePucci,
PUTTI, 2 T's no final. Lá eu compartilho sempre os meus textos da coluna. E na coluna eu sempre trago tudo que a gente conversou aqui sobre a comunidade LGBT, sobre política, a necessidade de a gente pensar política dentro da comunidade. Sempre trago entrevistas com pessoas dentro da comunidade também. E estamos num ano essencial para o país, essencial para a democracia, essencial para o nosso movimento. A gente não pode esquecer novamente que essa política que está em vigor agora é uma política que atinge a todos nós, se não atingiu ainda, vai atingir em algum momento. Então a gente tem que se unir, a gente tem que cobrar dos candidatos, meu último texto sobre isso, cobrar dos candidatos que eles não tenham medo de enfrentar essa onda conservadora do Brasil e pautem o nosso movimento, pautem as nossas necessidades, entenda que a LGBTfobia intensifica a vulnerabilidade, ao mesmo tempo de entender um candidato que salve o nosso país dessa lama que a gente entrou, que fortaleça o Estado, que esteja comprometido com uma saúde pública de qualidade, com educação pública de qualidade, com uma segurança de qualidade, né, com uma educação e tudo isso. Então, não vamos perder a esperança, vamos nos unir, se informe, leia, sabe, questione os seus candidatos e lembre-se que também o presidente não faz nada sozinho, né? Pesquise sobre um deputado, sobre o senador, pesquise sobre... vote em pessoas LGBTs, mas questione se essa pessoa está, de fato, qual o projeto dessa pessoa para a nossa comunidade e se fato se essa pessoa tem uma experiência política, se ela sabe fazer política. Porque se a gente não fizer isso, a nossa tendência é retroceder cada vez mais e voltar para um tempo onde nem sair na rua a gente podia. A gente tinha que viver dentro dos armários, sabe? Então, se informe, leiam, votem e vamos mudar essa realidade, porque tenho certeza que se a gente se unir, a gente consegue muita coisa. É isso. Obrigado mais uma vez, amei. Me chama sempre que você quiser, que eu estou super disponível. Tá bom. Vou chamar sim. Olha que eu chamo mesmo, hein? Arrasou, eu chamo que eu venho. E um beijo a todos do Viveração e parabéns pelo trabalho. Então tá, gente. Um beijo e até o próximo episódio. O Viveração tem como coordenador e gestor de redes sociais Augusto Mena Barreto. Breno Gonçalves da Silva como auxiliar de coordenação e também gestor de redes sociais. Guilherme Mendes Muniz na edição de som e mixagem. Breno Otávio Camargo como designer gráfico e Matheus Freitas nas locuções das vinhetas de abertura e encerramento dos episódios. A segunda temporada do Viveração tem o apoio e o financiamento do Fundo Positivo.